Olá, bom dia para mais um dia de estudos diários. O Instagram tá avisando aí que nós estamos ao vivo, mas você tá aí depois, né, que assistindo gravado. Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Só bom dia, tudo bem? E nós continuamos aqui, né, Sol, com nossos estudos em relação a portaria 990 da IN. Tá sendo bem bacana, começamos na segunda, Adriana, bom dia. Começamos na segunda esses estudos, todas as nossas lives elas ficam gravadas e tá sendo bacana porque a gente tá conseguindo. Oi, Marcos, bom dia. E o Marcos tá aí, ó. O Marcos tem sempre presente nas nossas lives, muito participativo, ajudando na resposta aqui com os colegas, trazendo seus casos práticos. Isso é muito bacana. Bom dia, Marina, tudo bem? E aí, eu acho que tá sendo bem bacana, né? Porque a gente tá aqui estudando, aliando né, a prática com a teoria, né? E aí o pessoal começa a fazer perguntas que estão relacionadas, a gente vai tentando responder e aprendendo juntos. Meire, meu bom dia. Vou chamar as meninas que já entraram aqui. Enquanto isso, vocês já vão mandando aí aviãozinho pros... É o que eu sempre falo, né? Aqui nós, meninas, já chamei vocês. Aqui nós não somos concorrentes, né, gente? Nós somos realmente colegas de trabalho. Ale, bom dia! Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. Eu estava falando aqui, como nós somos colegas de trabalho, é para chamar os amigos a vir participar também, né? Dividir o conhecimento, porque realmente o nosso objetivo aqui é nos transformarmos em profissionais cada vez melhores para que a gente possa trazer um serviço muito bom para a sociedade e desmistificar que advogado é realmente só picareta que só quer ganhar honorários, né? Então vamos lá, vamos fazer essa corrente do bem, eu acho que isso que é bacana. Eleusa, meu bom dia para você também. O pessoal que vai entrando no nosso bom dia. Enquanto eu vou colocando aqui o tema, a Lê, dê seu bom dia especial. A Lê vai dar uma passadinha rápida aqui, gente, só para falar mesmo um bom dia, porque ela tem daqui a pouco uma entrevista. Ela vai explicar melhor a nossa lei da saúde global, gente. Vamos lá, Lê. Bom dia a todos. Eu estou passando aqui só para dar um bom dia para vocês, porque ontem, né, alguns alunos falaram assim, prof, cadê você? Que ontem não estava na live, ontem eu tive um probleminha pessoal, mas hoje eu estou aqui, como vocês, estudando desde as 3 horas da manhã, porque eu fui convidada para participar de uma entrevista numa TV aqui da TV Brasil, aqui em Juiz de Fora, num programa para falar sobre o direito de greve. E é o que eu sempre falo, né? A gente, às vezes, precisa sair um pouquinho da nossa zona de conforto para a gente poder levar adiante o nosso trabalho. E como é um tema que eu trabalhei no meu TCC, na pós, né, que eu fiz de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, então eu aceitei a entrevista sobre direito de greve e estarei hoje às 11h30 ao vivo, lá na TV Brasil, na TV Diversa, né, falando um pouquinho sobre o direito de greve, né? Greve que é algo que está acontecendo muito, né? Muito no nosso país. Aqui no estado de Minas Gerais, nós estamos com greve dos policiais, que é uma greve abusiva, ela não é considerada legítima, né? Porque, como é segurança pública, eles não têm direito de greve. Então, nós vamos falar um pouquinho disso. Nós estamos com greve no setor, né, da educação, nós estamos com uma série de greves aí do setor de transporte. Minas está um caos. Por exemplo, Belo Horizonte tem greve do setor do transporte, tem greve dos professores e tem greve também da segurança pública. Então, é algo que realmente é preocupante, que são todos serviços essenciais. E no caso da segurança pública, né, a própria Constituição diz que eles não têm direito de fazer greve. Então, é sobre isso que nós estaremos conversando hoje lá no programa ao vivo. E aí, como saiu um pouquinho, né, um pouquinho não, bastante, né, da minha zona de conforto, que é o direito previdenciário, estou aqui desde cedo, aqui, ó, estudando para poder levar essa informação para quem estiver acompanhando o programa de entretenimento. Então, pessoal, só deixando um beijo aqui para vocês, vou deixar a Michelle e a Eleusa continuar o nosso Poder do Calma. Hábito.
Que E não perca desespero amanhã é com esse, calma. gente? Só porque vai pra TV, agora nem quer falar conosco aqui no Instagram. Não, Não, é Ale, o isso. pessoal tá tudo te parabenizando porque você fala que não sobe, né? Então eu quero te dizer que o pessoal Mas tá te não aparece. parabenizando, que você vai arrasar, que vai ser um sucesso. E aí o Marcos falou, oxe, parou tudo, Ale. E aí não vai, Midas tá parado pelo jeito, né? Mas, Ale, realmente É. você vai ser um sucesso, com certeza. Né? Isso eu não tenho dúvidas nenhuma, mas a Ale trouxe algo aqui muito importante, gente, pra gente. É a disciplina e assim, ela saiu da zona de conforto dela, o que, que eu preciso fazer? Estudar. Então, assim, se você quer entregar um bom trabalho, ela quer entregar uma boa informação, uma informação com segurança, o que, que ela está fazendo desde as 3h30 da manhã, estudando o assunto. Porque vai ser ao vivo, gente. Já imaginou, né? Quem sabe faz ao vivo, como dizem aí. Então, a Lei estará fazendo ao vivo. É que nem nós aqui, que às vezes nos pegam de surpresa. Mas a Lei também não tenho dúvidas que vai ser um sucesso, viu? Parabéns mesmo. E depois manda gravar e aí a gente tentar ver também, mandar um pouquinho pra Pode gente. deixar. Pode Eleusa, deixar dê que eu seu vou bom dia compartilhar especial, minha com querida. você. O meu bom dia especial hoje vai pra Alê, né, gente? Ela vai falar na TV. Brincadeira, né, gente? Alê, você vai arrasar, fica tranquila. Você tem domínio aí da matéria. Você é uma pessoa que fala muito, muito bem. É um espelho para nós aí, que estamos todo dia te acompanhando. Estou aqui junto com você fazendo curso, mas você é um dos meus espelhos. Então, fica tranquilo, você vai simplesmente mostrar para que veio o que você faz todos os dias. Não vai ser nada diferente do que você faz aqui, né? Só vai estar na TV, gente. Ai, que orgulho! Isso É isso mesmo, aí. arrasou. Então tá bom, meninas. Vou deixar vocês continuarem aí com o nosso poder do hábito. Amanhã estarei aqui firme e forte com vocês. Obrigada por essa breve licença, né? E ó, um beijo no coração de todos, tá? Até amanhã. Tchau, tchau. Beijo, amiga, arrasa. Então, gente, a Lê vai arrasar lá, né? Agora ela vai. A Joselima tá falando que são surtos de muito estudo e muito trabalho, é isso mesmo, né, gente? É o que eu falo, né? A gente vai galgando as coisas aos poucos, né? Então, assim, para ela ter chamado agora para fazer a entrevista na TV, não foi uma coisa da noite pro dia, Hello. né? Então, é isso que realmente a gente tem que se espelhar e falar assim: meu, a gente tem que batalhar. E o sucesso é isso, é o que a gente planta todo dia. Sabe, um pouquinho cada dia pra gente chegar lá e conquistar os nossos sonhos e o nosso espaço. Não é isso, Eleusa querida? Eleusa, Exato. vamos continuar então aqui com os nossos estudos. Ontem nós já entramos no assunto do quinis, rendeu bastante. Michele, para aí, porque eu tô sendo fotografada, minha filha. Obrigada. Eu tô sendo fotografada, a gente, né? Gente, tem uma teoria. Quando a gente é jovem, né? A hora que alguém vai tirar uma foto, você... Ai, cara, tá feia. Agora, quando você vai passando uma certa idade, toda hora que alguém fala, para porque eu tô linda. Cada dia eu me acho mais linda. É isso mesmo, é isso mesmo. A autoestima nossa vai melhorando cada vez mais. Sabe por que é? Porque a gente não se preocupa mais com a opinião dos outros. Quando é jovem, a gente muito se preocupa com a opinião dos outros. Chega no momento dos 40 pleno, não sei se você tem 40, né? Tem, então tá bom. Então, quando a gente chega no momento dos 40 pleno, a gente já realmente não se importa mais com a opinião dos outros e vamos que vamos. Tanto que a gente está aqui dando a cara a tapa, né? Isso é mais uma prova. Então vamos lá, minha querida. Nós ontem falamos, né? Recapitulando muito rápido sobre... Já começamos falando do quinis, então estamos falando da portaria 990. Já falamos do quinis, rendeu bastante, porque é algo bem proveitoso. Em que a gente começou a falar sobre a inclusão, exclusão, né? Quando tem indicadores, quando os indicadores são extemporâneos, né? Então, que ali a portaria foi trazendo para a gente como que a gente tem que agir. E a gente precisa, sim, porque o quinis é o começo de tudo, né? Então, você vai fazer um planejamento previdenciário, você vai pedir qualquer benefício para o seu cliente, você tem que saber analisar o quinis. Se o quinis aparecer um indicador, como tratar esse indicador, porque o INSS, se você não tratar esse indicador, não apresentar a documentação correta, o INSS não vai conceder o benefício, ou se conceder, vai conceder no valor menor, se tiver, de repente, faltando ali contribuições. Então, a gente realmente tem que ficar muito, muito atento a essa questão do estudo do quinis. Então, a gente continua aí com esse estudo. E hoje, Eleusa, vamos começar falando sobre como comprovar. A partir do artigo 26, eles falam um pouco da prova.
como, né, fazer prova de tempo, de contribuição, né, quais os documentos, a carteira de trabalho, realmente a carteira de trabalho ela é plena, né, o que a gente vai considerar como uma carteira de trabalho plena. Então, isso é muito importante. Me diga, minha querida, o que a gente pode falar aí em relação a isso? Então, eu estava dando uma lida aqui, tem umas coisas que até que eu não concordo muito, né, Michele? Como assim que se a gente está num mundo totalmente digital e nós ainda vamos ter que pegar, gente, eu vou começar pelo meio, tá? Vamos ter que pegar a assinatura do funcionário da Caixa para validar o extrato do FGTS. Naquele caso, pessoal, nós estamos falando aqui de um caso que o seu CNIS, ele tem algum furo, algum problema ali, algum PEX, né? Alguma coisa que você tem que convalidar, que tem que validar aquilo. Exemplo, eu tenho um vínculo com início, mas eu não tenho a data final desse vínculo. E essa data final, ela tá lá no meu extrato do FGTS, tudo bonitinho. Eu pego o extrato, eu tenho o extrato que eu consigo retirar do sistema, e eu não vai valer para o INSS porque não tem assinatura do funcionário da Caixa. É muito assim, antagônico, né? Porque a gente está num mundo totalmente digital e vem a nova IN, as novas portarias traz para nós que a gente ainda vai ter que continuar, né, nesse misto de um mundo e outro, que os documentos não vão ser validados se não tiver essa assinatura. Esse é um dos casos. Tem também, eu fiquei muito preocupada, fico muito preocupada com a carteira digital. Porque a carteira digital até agora, ela é simplesmente o espelho do CNIS, né? E aí a gente vê que o CNIS tem muito erro. Fiquei imaginando aqui quando estava lendo como é que nós vamos fazer comprovação, por exemplo, nesse mesmo caso que eu falei. Se não fechou esse vínculo na carteira digital e não vai mais utilizar a carteira de papel, a física, como é que nós vamos, né? De que forma que a gente vai fazer essas comprovações? Porque tudo ali que está falando sobre os documentos eletrônicos ainda fala esse documento eletrônico, para ele ter uma validade, ele vai ter que ter, além dele ser ali do eletrônico, vai ter que ter uma validação dele. Não é simplesmente você ir lá no sistema, pegar e juntar. Eu achei assim, um pouco confuso isso, né? Como é que a gente vai se virar com esse formato que deveria ter vindo melhor regulado, né? Ou o eletrônico ele deveria ter uma força probatória maior do que o que está mostrando aqui no regulamento. Né? O que você acha disso, Michele? Então, vamos lá. Realmente é mais ou menos isso mesmo que você colocou. Realmente, assim, o INSS, né, deixou passar... Acho que passou ali desapercebida essa questão de exigir, né, o carimbo, falando do extrato analítico do fundo de garantia, como você tocou no assunto, porque o extrato analítico de fundo de garantia, gente, lembrando que é um meio de prova para você comprovar, né, como a Elisa falou, vínculos, remunerações, né, então, só que exige, infelizmente, o carimbo ali do gerente da agência da Caixa Econômica, e tem agência que não quer carimbar. Então você vai ter que ir pulando de galho em galho até achar alguém que queira carimbar. Não vai ter jeito para ela realmente ter valor. Mas a carteira profissional física, ela não deixou de ter valor. Ela ainda continua tendo seu valor. E eles deixam aqui muito claro no artigo 28 que se ela tiver ali informações das férias, alterações de salários, tudo que demonstra a sequência do exercício da atividade dele vai suprir falhas de registro de admissão ou dispensa. Então, isso é muito importante. Hoje, a carteira digital ela é um espelho do CNIS, então, infelizmente, não é um espelho da carteira física. Então, às vezes, o cliente perdeu a carteira física e aí faltou lá informações do CNIS e como comprovar. Então, você fala assim, eu peço a carteira digital e está tudo bem para o meu cliente. Então, vamos imaginar que não está tudo bem para o seu cliente, porque é um espelho do CNIS. Se o CNIS está errado, a carteira digital também vai ter errado. E aí, se o teu cliente perdeu a carteira física e tem esse vínculo em aberto, de repente, lá no CNIS, o que você tem que pensar? Em outros meios de prova.
Então, aqui entre o artigo 26 e até 28, mais ou menos, eles vão falando, depois um pouquinho mais para frente também, quais os meios de provas que a gente pode se utilizar para a gente comprovar toda essa questão de tempo de serviço, de vínculos, de remuneração, de contribuição, tá? Então, é muito importante. Então, chegou o cliente de vocês, você percebeu que ele perdeu a carteira física. E agora? Vamos pegar digital. Vai puxar digital, tá lá o vínculo em aberto, porque é um espelho ali do CNIS. Então, quais outros documentos que a gente vai pedir? Extrato de fundo de garantia, ficha de declaração do empregado, ficha do próprio empregado, a ficha de empregado, quando aquela ficha de registro do empregado. Ficha de registro do empregado, olerites. Então, assim, você tem um leque de opções para pedir. Eleusa, tá subindo bastante pergunta aqui. Como a eu gente não tô vendo nada, Michelle. Não, fica tranquila. Eu vou pegar aqui, porque realmente pode é muito perguntar, importante. gente, porque eu gosto de começar pela polêmica, né? Aí depois a Michelle vai alinhando. O Marcos falou, isso é uma loucura. Eu já mandei a cópia da IN para o cliente apresentar ao gerente da Caixa para ele se convencer que é necessário assinar. Pronto, ó, o Marcos já deu até uma alternativa para nós. Esse a Marcos Marina é falou, show de bola. Concordo com você, Leusa. Tem extrato online, inclusive no app da Caixa Econômica. Gente, é um absurdo, não tem nem o que falar. Então tem que pegar esse extrato analítico de forma física, pois assim ter a assinatura certa. É isso mesmo, Josinil. É isso, gente. Carimbo e assinatura, tá? Senão não tem valor. E o extrato do analítico do fundo de garantia tem que constar o nome da empresa, a data de entrada, a data de fim, né? As remunerações. E se foi ali, a empresa não pagou, né? Não recolheu o extrato de fundo de garantia, você vai ter que pensar em outros meios de prova. Absurdo mesmo, como alguém pode falsificar a conta vinculada? Pois é. Marine, e quando a pessoa perde a carteira física e a digital não tem valor? Então, Marine, foi justamente assim, eu não tinha nem visto essa pergunta e acabei entrando já nessa resposta. Tem valor, Marine, mas a questão é se essa carteira digital ela tiver igual o CNIS e o CNIS está com falha. Data de saída, sem salários, sem aquele vínculo no CNIS. Então, você vai ter que buscar guardar, gente, contrato de trabalho. Porque acho que de 10 pessoas que eu atendo, uma só tem esses contratos de trabalho. Olerite, nem se fale, né? Quem é que guarda olerite? Quem é que recebe olerite? Meus clientes falam assim, não, doutor, eu não sabe nem o que é olerite. De verdade, eu não estou brincando, não. Então, a gente tem aí uma vasta, né, assim, documentação. E qualquer outro documento que consiga comprovar esse vínculo. Só que ele fala qualquer outro documento, mas qualquer outro documento não é tão fácil assim, né, Michelle? Eu não acho que é fácil. Não. Tudo parece ser um mundo mágico, mas eu não acredito nesse mundo mágico. Acho que é tudo mais embaixo, o buraco. O Galeta tá colocando aqui. Tem um caso, ó. Tem um caso em que o período de 95 a 2010 o cliente trabalhava como caseiro num sítio. E não consta no CNIS esse tempo. Ele perdeu os carnês, só tem 2. E o patrão me encaminhou o xerox de todo o tempo. O xerox do que ele encaminhou? E outra, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que não consta no CNIS, mas ele foi registrado? Ele pagava carnê individual, né? Tem que ter prova, gente. Não adianta, sabe? Uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Por isso que cobrar a consulta com o cliente é importante, fazer o planejamento previdenciário é importante, porque às vezes a gente não sabe quem está do outro lado, né? Infelizmente a gente sabe que existe carteira que o pessoal esquenta, então você tem que ficar atento, porque você vai estar assinando lá junto, entendeu? Você vai estar autenticando a documentação sua. Então tome muito cuidado. Sabe, se o cliente não tiver os documentos que você precisa, você vai falar, sinto muito, mas eu não consigo fazer milagre. Né? Pensem nisso sempre. É válido como prova para o INSS? Então, você falou que é uma cópia simples que ele está entregando. Depende do que é, né? Será que é a cópia de todos os carnês pagos? Se for a cópia de todos os carnês pagos, tem aquela chancela ou tem um comprovante de pagamento, vai ser ok. Você não precisa ter o original. Exatamente, isso mesmo. Depende do que é o documento que você tem em mãos. O Marcos colocou outros meios de prova aqui lá para a Marine, que falou lá em cima, RAIS, CAGED. Gente, tudo que você possa usar como meio de prova de trabalho dá para comparar fundo de garantia com a carteira digital? Em que sentido, hein, Marine? Eu acho que não, né? Essa eu não sabia. Não, ela está falando, dá para comparar carteira digital com o extrato do fundo de garantia?
é isso, o extrato de fundo de garantia completo, ele pode substituir a carteira que foi perdida, ou aquele vínculo que não consta no CNIS. Se ele tiver lá, pelo menos, não precisa nem estar. Aqui fala que tem que estar a data inicial e data fim. Mas se você tem a data início e tem ali os pagamentos mensais, né? Mês X, você comprova, pelo menos judicialmente, você vai conseguir comprovar que teve ali recolhimento. Então, quer dizer, se teve recolhimento da FGTS naqueles meses, teve trabalho prestado, mesmo que a carteira tenha sumido e que não conste nada no INSS. Isso aí. A Angélica falou que não sabia que a cópia do CNIS, que era a cópia do CNIS, a carteira digital. Ótima dica do Dr. Marcos. Aí, viu, Nalva? Bom dia, minha querida. Para que facilitar, você pode completar. Tem um caso, a Martinha tá falando, tem um caso que mesmo juntando tudo, ficha de registro, declaração do empregador, e a INSS não aceitou porque a CTPS está sem a página da foto, rasgou. Aí é sacanagem. Vai judicial. Vai para judicial, Martinha, não tem porquê. Se a ficha de registro tá ok, né? Essa declaração do empregador também tá ok, porque a ficha de registro, a própria IN fala, ela coloca lá, vou até pegar depois. Ela coloca, eu acho que é no artigo 570, deixa eu ver se é isso mesmo. Eu estou na portaria 990, que tá mais fácil de estudar, gente. Eu tô nos dois aqui. Vixe, vai ficar mais doida. Tô tentando. Artigo 34, gente, fala lá, carteira de trabalho, contrato individual do trabalho, original ou cópia autenticada da ficha de registro de empregados. Não tem o porquê, tá, Martinha? Se o INSS não aceitou, você pode pensar no recurso. Eu acho que você não vai ter problema com a junta vai aceitar, tá? Em último caso, vá para a justiça. Martinha, eu tive um caso recente agora, o que aconteceu? Eu juntei e eu não tinha juntado aquela declaração, e tinha juntado só uma cópia, eles não tinham assinado ali na ficha de registro. Aí depois eles mandaram para mim a ficha de registro assinadinha pelo empregador e essa declaração, e eu juntei de novo. O que eu fiz? Eu fiz um recurso no processo anterior e dei uma nova entrada. Você pode fazer isso ou pode ir direto para o judicial. Mas eu sempre falo, gente, se você tem um indeferimento e vai fazer recurso, dá uma nova entrada. Isso a gente vai aprendendo com o tempo, porque enquanto está correndo aquele recurso que demora, você pode ter um benefício ali procedente para o seu cliente mais rápido e depois você vai buscar esses valores aí que ficaram para trás. Aliás, faz tudo de uma vez, né? A Joselima colocou na retificação de vínculo aberto sem data fim, que no CNIS não consta, mas conta na carteira de trabalho, não precisa do extrato, certo? Se a carteira de trabalho tiver em ordem, Joselima, em tese você não precisa. Já vi sim o INSS, mesmo com a carteira em ordem, querer pedir outros documentos como a ficha de empregado, o extrato analítico de fundo de garantia, já vi essa situação, tá? Mas se você usar ali realmente o que a própria IN fala agora, também sempre falou, né, que a carteira de trabalho ela é prova plena, então você não tem problema. Estando ali em ordem, não tendo rasuras, estando ok, não tem problema. Agora, você pegou uma carteira de trabalho, tem uma rasurinha, eu peguei de um cliente meu, que não tinha alguns períodos no CNIS, tinha algumas rasurinhas, o que eu pedi? Extrato analítico de fundo de garantia, carimbado, juntei no pedido do requerimento da aposentadoria e a aposentadoria concedida, tá? Incluindo todos os tempos que estavam faltando. O importante também é ela colocar, Michele, ela olhar toda a carteira para ver se tem anotação de férias, se tem anotação de alteração de salário, e aí você pontua isso lá para o servidor, né, para o INSS, faz uma mini petição pontuando que tá ali tudo ok, em ordem cronológica, bonitinho, sem rasura. Exatamente. E se indeferir, faça ou ação judicial ou recurso, mas dá nova entrada. Isso aí. Ó, o Marcos está dando mais uma dica, ficha de ponto, quando era ponto assinado, também é um meio de prova. Olha, gente, que o Galeto falou, pagava carnê, o empregador encaminhou os xerox do tempo. O empregador pagava os carnês e encaminhou os xerox. Entendo que não vai ter problema nenhum. E também outra coisa que veio com força total, sim, porque eu nunca consegui processar uma JA, mas ela continua vigorando como uma das formas de provar. Assim, se você tem um início de prova material, igual é o Galeto que está falando, você tem um início de prova material. Solicita a JA, e a JA você já tem que apresentar testemunha, tem que fazer, né, o pedido já imediatamente. Se o INSS entender que o documento que você juntou
ainda não convenceu eles processam a JA para ouvir aí testemunha, ouvir o empregador, ouvir mais testemunhas. É isso mesmo. Então o pessoal veio comentando realmente que a cópia da digital é a cópia do CNIS. Então, em cima do que a gente veio colocando aqui. Aí, no artigo 29, que eu acho que é muito importante também a gente colocar aqui, só para ressaltar, gente, em que o artigo 29 ele está trazendo o seguinte: o que o INSS considera como extemporâneo a inserção de dados no CNIS? Aí ele coloca aqui, para o empregado doméstico, relativo à data do início do vínculo. O que acontece, gente? O Marcos está falando que não existe JA na terra dele. O que acontece? O que vocês têm que ficar atento? Quando o empregado doméstico, quando ele começa a ter o vínculo, a empresa que faz a empresa comunica através da GFIP, o empregado doméstico hoje, desde 2015, através do E-Social, e também hoje para o empregado tudo está girando em torno do E-Social, faz essa comunicação. Se a empresa fizer a comunicação após o último dia do 5º mês subsequente à data que ele foi admitido, para o INSS isso vai considerar extemporâneo. O INSS vai considerar como uma data de início de trabalho, essa atividade, como extemporânea esse período. Então, assim, qual é a nossa dica aqui? O empregado começou a trabalhar numa empresa, pede para ele, né? De repente vocês podem até fazer um post. Aí eu acabei de ter essa ideia, não tinha pensado nisso, mas vamos lá. Um post para as pessoas ficarem atentas. Você começou a trabalhar, dá uma verificadinha, sei lá, no seu CNIS, consta, né, o cadastro já da sua empresa que você está trabalhando, né? Porque assim, se a empresa comunicar através da GFIP, através do E-Social, a partir do 5º dia útil, passou o último dia do outro mês. Do mês, do 5º dia útil que ele foi admitido, vai ser considerado atividade extemporânea para o INSS. Né? Então, isso já estava no decreto e aqui já está também ressaltando essa questão. Então, ficarem atentos com essa questão, eu acho que vale aí a dica. Né, Leusa? A Regina falou assim, como fazer prova quando a empresa muito antiga já foi baixada e não se encontra os registros do empregado? Você pode usar. Olha, você não encontra mais nada, nem extrato de fundo de garantia, vamos imaginar que você também não consiga. Porque, gente, o melhor, pensem comigo, né, Leusa? Acho que a Leusa vai com a mesma linha de raciocínio. Deu problema na carteira, o próximo que a gente pensa é o extrato analítico do fundo de garantia. Entendeu? Porque assim, a gente não depende de ninguém, eu digo, de empresa que se a empresa fechou, de ficha de empregado. Você pode tentar, de repente, descobrir se existe a contabilidade dessa empresa ainda, né? Não sei, é uma alternativa. Mas assim, de repente, se a pessoa tiver os olerites, vale como prova. A rescisão de contrato de trabalho, tem pessoas que guardam, entendeu? Também é uma questão da prova. Então, a gente não é limitado, né? O leque de provas, tudo é válido. Um crachá. Tem outra coisa que pode ser que consiga também. Se você recebe ali o salário na sua conta todo mês certinho, pode ser que você consiga comprovar. Um crachá, né, de empresa. Se você tiver um indício de prova material, você pode usar o JA, né? Então, gente, tem que realmente tentar usar até o próprio INSS tentar fazer uma pesquisa externa. Podemos solicitar? Podemos. Se ele vai fazer, ou são outros 500. A gente sabe que a dificuldade é muito grande. Calma aí que tem aqui perguntas na caixinha de perguntas. Márcia está perguntando, LOAS indeferido automático por vínculo antigo aberto. Márcia, está acontecendo muito isso, tá? Você precisa fechar esse vínculo para que o LOAS seja deferido. Se tiver na carteira, porque eu juntei eu até fiz pedido de reabertura, ainda não foi processada. Mas eu juntei a carteira da pessoa para comprovar que ela não tem o vínculo aberto. Se você tem a carteira, printa a página da carteira, faz uma petiçãozinha pequena, simples, e explica para eles lá. E já dá a nova entrada, enquanto está processando esse seu novo pedido. Esse pedido anterior. Perfeito. Aí o ADV Alma das Previdenciaristas. Quem aderiu ao PDV, o tempo de contribuição da época é válido para fins de aposentadoria?
Sim, porque o PDV é só É o pedido de demissão demissão voluntária. voluntária. Ontem eu estava aqui brincando com meu filho. Você sabe o que é PDV? Ele disse assim, ah, mãe, o que é isso? E enchendo de saco. E aí eu tô muito bem. Esses dias alguém me falou assim, não sei o que é PDV, rápido. Eu falei, gente, o que é isso? Pelo amor de Deus. Quando fala rápido, essas siglas, faz, Jesus. Mas sim, porque a pessoa trabalhou, a única coisa que aconteceu é que ela aderiu àquela empresa, ou ia quebrar, ia fechar, aconteceu alguma coisa ali nessa crise que nós tivemos agora mesmo do Covid, né? Nós tivemos muitas empresas que fizeram isso. Pega todo mundo e fala, olha, vou fazer uma demissão em massa e aí vocês aderem ao plano que a gente tem aqui para mandar vocês embora, para receber alguma coisa a mais, né, para poder liberar liberar o fundo, para poder receber o seguro-desemprego, porque a gente sabe, se a gente pedir para sair do trabalho, nós não vamos ter direito ao seguro, não vamos ter direito de sacar o FGTS imediatamente, vai ficar lá nosso dinheiro, mas nós não vamos sacar. Então, por isso que eles fazem esses planos aí de demissão, quando a coisa está engrossando ali na empresa, quando tem algum problema, ou às vezes a empresa só quer fechar mesmo e tudo bem. Difícil assim, né? É isso aí. A Meire tá colocando aqui, quando tem indicador PEXT, como fechar? Meire, a empresa está com vínculo em aberto, ainda tem um indicador PEXT, né? Assim, o indicador PEXT quer dizer o quê? Que foi realmente o vínculo foi informado fora do prazo. Então você precisa levar provas de que você trabalhou realmente naquele período que você quer comprovar, tá? Não tem jeito. Tem um indicador PEXT que quer dizer justamente isso, período extemporâneo, ou seja, a empresa informou fora do prazo, ou o contribuinte individual pagou fora do prazo, então tem que levar provas de que trabalhou naquele período para que o INSS considere aquele período, tá? Isso que é importante vocês terem. Calma aí que tem mais, gente, aqui na caixinha de perguntas. Estou gostando, viu? Eu adoro quando faz pergunta na caixinha, fica mais fácil, mais didático, né? Segurado teve de pensão maior inválido. Segurado teve deferimento de pensão maior inválido. E N 128 trouxe entendimento melhor, judicializa ou faz novo requerimento? Tatiana, depende. Qual foi o motivo do indeferimento da pensão do maior inválido? Por quê? O maior inválido, se ele ficou inválido antes do óbito, mesmo que ele seja maior, não tem problema. Você vai conseguir o benefício. Agora, se a invalidez se deu após o óbito, esquece, minha amiga. Aí você realmente não vai ser indeferido. Então, você tem que ver se o indeferimento está dentro disso. Já tem 2 anos de indeferimento. E se o indeferimento, de que veio esse indeferimento? Se é falta de qualidade de segurado do instituidor, que é a pessoa que faleceu, se é que não reconheceu a incapacidade, a deficiência, incapacidade, né? Tem que observar o que foi o motivo do indeferimento para você ver. Se for tratado relativo à incapacidade, eu não te oriento a entrar administrativo, já vai direto para o judicial. Qualidade de dependente, autismo. Não, tudo bem. Realmente, o autismo, ele já vem desde pequeno, né? Então, então talvez realmente você teria que estar comprovando mesmo. Você tem que entender qual foi o motivo do indeferimento, tá? Daí, em cima disso, eu iria para o Poder Judiciário também, tá? 2 anos de indeferimento, eu iria para o Poder Judiciário. Eu acho que você tem meios de provar, principalmente essa questão da invalidez, juntar toda a documentação médica, provar que a invalidez foi antes do óbito, que é nisso que se pega. O maior inválido, ele pode, depois que realmente ele vai ter direito, desde que a invalidez tenha ocorrido antes do óbito. Mas eu também acredito, assim, eu não sei se é o seu posicionamento, você também gosta bastante de pensão por morte, também adoro esse tema. Se a pessoa também tiver casado, se ela tiver uma vida própria ali, dificilmente vai conseguir comprovar que ela tinha dependência desse instituidor, né? Aí também você tem que analisar todos esses lados aí para saber. A pessoa é casada, eu não vejo chance de conseguir. Vive em união estável, tem a sua família lá separada daquele instituidor, eu acho muito difícil. Eu vou responder as últimas que estão aqui, porque o nosso horário já estendeu e eu tenho daqui a pouco uma cliente para atender. Então, vamos lá. A Cris está falando o seguinte, tem um contribuinte individual que depois da morte a família pagou as contribuições atrasadas para a pensão. Triste, né? Pois é, muito triste.
Maior inválido, o INSS sempre indefere, né? E iria para o judicial, a coisa tá falando. Vamos voltar aqui. Ó, a última da Patrícia. Indicador PECT sempre informou o vínculo 6 meses depois, mas o empregado tem todos os contra-cheques. Resolve? Sim, sim. Para período extemporâneo, você tendo todos os contra-cheques, todos os olerites, é meio de prova super mega válida. Sim. Porque isso só quer dizer, o período extemporâneo só quer dizer, gente, que a empresa informou fora do prazo. Então, como informou fora do prazo, eles querem saber se não há nenhuma fraude aí. Então, se você tem provas contemporâneas da época, já era. A Joselilma falou, nossa, o tempo passou muito rápido. Passou. Eita, esse quinis está rendendo. Vamos passar um mês só falando de quinis. Marcos, não tem problemas, mas vocês percebem, desde que vocês não estejam gostando, tá, gente? Se vocês não estiverem gostando, a gente muda. Mas é um assunto tão importante que vocês percebem que a gente vai estar sempre vinculando a tudo. Eleusa, respondemos todas. Dê seu tchau especial, minha querida. Pessoal, um abraço para todos. Oi, caiu tudo aqui. Hoje eu acho que é quarta-feira, né, gente? Trabalhar, cuidar da vida e continuar nos estudos, porque é um pouquinho de cada vez, né? Nós ainda não conseguimos ler aí os 10 mandamentos, como o professor Paulo falou, e a Iene, a gente ainda não conseguiu vencer isso, a gente vai vencer devagarinho. E o que eu falo para você? Né? Estuda específico. Não adianta você querer tirar todo o seu... vou tirar essa semana para estudar. A não ser que você seja professor, a não ser que você tenha que fazer um curso ali correndo, mas vai estudando conforme a demanda que vai chegando no seu escritório. Chegou uma demanda de pensão por morte? Pega tudo de pensão por morte. Vai nas portarias, digita Ctrl F ali, pensão por morte, pensão por morte, pensão por morte. E estuda bastante esse tema. Então, não fica enlouquecida achando, nossa, eu preciso ler tudo isso de uma vez. A gente não precisa, né, gente? Graças a Deus, hoje ainda tem o Google, que a gente só aperta as teclinhas ali e acha as coisas com mais facilidade. E a gente tem essas lives aqui que a gente faz diariamente, que traz muito, assim, uma sistematização para a gente. Nossa, se eu não posso não saber daquele assunto, mas eu sei que em algum lugar tem e a gente falou aqui. Então, é isso. Desejo que seja um ótimo dia para vocês e para nós. Isso aí. Então, gente, vamos continuar. O pessoal gostou aqui do assunto do quinis, é um assunto super importante, onde começa tudo no direito previdenciário. O pessoal está gostando dos aprendizados, estão falando que está aprendendo bastante. E essa troca, né, de conhecimento está sendo muito legal, porque a gente está trazendo a prática. Então, vocês estão percebendo que a gente está aqui lendo a Iene, falando um pouquinho de como que ela está trazendo e como que a gente vai usar isso na prática em cima dos casos que vocês estão aí passando no escritório. Então, esperamos vocês amanhã. Amanhã nós tínhamos como convidada a doutora Tânia, ela teve um imprevisto. Vamos ver quem pode. Se alguém tiver aqui queira participar, trazendo algum caso prático, pode nos chamar no direct. Mas vamos ver amanhã como que a gente vai fazer, senão a gente continua aqui com os estudos, traz alguma coisa bacana para vocês. Se tiverem alguma sugestão, é só nos mandarem aqui no direct, que a gente faz uma coisa bem bacana para continuar com esse estudo diário de forma tranquila. Marcos, você está convidado, então, meu querido, pense em algum assunto bacana, algum caso prático seu aí, e venha participar aqui com a gente amanhã, então, para a gente bater um papo e trazer aí mais conhecimento para os nossos colegas, viu? Um grande beijo para vocês. Eleusa, um ótimo dia para você, um ótimo dia de trabalho. Até amanhã, às 7h20 da manhã, estaremos aqui firmes e fortes. Grande beijo. Tchau.